Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal. Eu gosto de ouvir uma canção só para dar uma arrumada na mente, entendeu? Você dá uma relaxada, você ouvir uma boa música, um bom louvor a Deus, faz bem, viu? E eu gosto de ouvir esse hino aqui, esse pessoal está cantando aqui, acho que é Ministério Zoe. E gosto de ouvir um grupo espanhol também, que esqueci o nome da moça, rapaz, Sarai Rivera. Tem um grupo, gosto de ouvir, de outro idioma também, é muito bom. E eu tô ouvindo isso aqui agora, ó, brasileiro, ó. Só assim eu não me sinto só. Aí. É bom pra relaxar. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso glória. ti. Ó, Mas meu coração tem vou desligar o ventilador aqui, peraí. pra te mentir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma. O salmista fala assim: aquieta minha alma, por que está tão aflita assim? Essa é uma oração de Davi, né? Me chama pra perto. E eles fizeram um arranjo e fizeram um louvor. Só assim eu não me sinto só. Porque quando fala assim, a moça fala, me chama pra perto, é porque o Davi falou assim: por que te colocas tão longe, Senhor? Que mesmo sem entender você está no Glória. Me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Às vezes eu estou passando um momento difícil, eu me sento só e vou ouvir um pouco de louvor. Mas não é qualquer louvor, não. Precisa ser uma mensagem, ser tocante. Ó. Tem hora que tá ruim, tem hora que o negócio tá ruim. Glória. Eu gosto, faz bem. Faz experimento pra você ver. Maravilha, né? Ó. Viu? Então, meus amados amigos e irmãos, eu quero falar de um assunto que permeia a nossa sociedade, não era agora. Isso é do tempo desde eras remotas, nossos antepassados até aqui, o ser humano é o mesmo. Estamos na era moderna, mas o ser humano é o mesmo. Ele é o mesmo. E o título de hoje é Os que desejam mal aos outros. Os que desejam mal ao seu próximo. Você já vivenciou uma situação como essa? Em que as pessoas desejaram mal de você, disseram? Existem muitos pontos a serem observados. Isso acontece dentro de casa, na família, entre pais e filho, entre uma pessoa e outra. Isso acontece, né? Acontece na sociedade, né? Por exemplo, vamos ler para nós podermos entender melhor? Eu quero ler para deixar como base Provérbios 3 e 29. Eu sei que a Bíblia está recheada de palavra condenando esse tipo de atitude das pessoas. Mas eu quero ler aqui
Provérbios 3, 29 e 30 que diz, olha só o que está dizendo, ó. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Ou seja, a pessoa acredita em você, está contigo. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. É muito comum na sociedade, em todos os aspectos, seja religioso ou não religioso, em qualquer esfera, o ser humano é ser humano em qualquer classe. Classe afinada, classe menos afinada, classe lá embaixo. Né? Hoje tem classe A, B, C, D, E, F. Ninguém para não chamar o outro de pobre. Em todas as classes, em todas as camadas sociais, o ser humano ele é o mesmo. Talvez você tenha uma pessoa lá que está num posto importante, ele precisa ser respeitado na sua condição, mas ele é o mesmo ser humano, sujeito a errar, sujeito a falhar. Então, essas coisas podem acontecer. Você já passou por isso? Você já ouviu alguém falar assim? Fulano não terá futuro. Não terá futuro. Você já ouviu a palavra assim? Para fulano não tem mais jeito. Isso é como uma sentença. Esse tipo de palavra é como sentença. Se ele não deu certo até agora, nunca mais vai dar certo. É a mesma coisa que você está sentenciando a pessoa a nunca mais alcançar pelo menos as misericórdias do Todo-Poderoso. É como um pai ou a mãe chega para o filho e fala assim, não quero colocar pais e mães uns contra o outro, não. Isso acontece. Esse menino não tem futuro. Seria melhor que ele morresse. São palavras de sentença. E dependendo da condição que a pessoa, ou o pai ou a mãe falar, pode o jovem sair e não voltar. Pode ter acontecido um acidente, pode ser assassinado. Mas em todos os aspectos. Pode acontecer que o esposo deseja a morte da esposa. Houve uma época que andou passando em nossos ouvidos que muitos maridos, tanto homem, muitos esposos ou esposas desejaram a morte de suas esposas ou dos seus esposos para simplesmente ter o caminho livre para casar com outro, ou para se envolver com outra pessoa que estava se inclinando. O ser humano ele é capaz de tudo. Ele é capaz de maquinar contra o seu próximo. Então, eu quero dizer uma coisa aqui. Nós nunca devemos desejar o mal do nosso próximo. E quando uma pessoa prospera, a coisa mais linda uma das coisas mais lindas dessa vida que eu avalio é quando a pessoa está lá no pó, na sarjeta, e ele vai cavando em volta, vai buscando, vai correndo atrás, vai trabalhando, vai lutando. De repente, essa pessoa está estabelecida. Mas a cada conquista, a insatisfação aumenta contra essa pessoa. O salmista Davi, ele fala, meu Senhor, livra-me dos meus inimigos que querem a minha morte. Livra-me dos meus inimigos que me buscam sem causa. Tem pessoas que perseguem a outra simplesmente porque a outra falou. Olha o que o livro de Provérbios 3 diz para você não fazer isso sem causa. Está lá no verso 30 do livro de Provérbios, está dizendo, Provérbios capítulo 3,
E o versículo 30, porque dessa leitura que nós fizemos hoje. Aqui. Ei, olha lá. Provérbios 3, o verso 30. Não contendas com alguém sem razão. Não, se não te fez mal. Não, aí o verso 29 diz, não maquines mal contra o teu próximo. Se a pessoa progredir, prosperar, nossa, pai amado, a pessoa acha que o outro não tinha motivos, razão para ter alcançado aquele objetivo. Não é verdade? Aí, a pergunta que eu fico aqui, por que as pessoas têm esse pensamento em desejar mal do seu próximo? Em querer que o seu próximo se dê mal, ou que as coisas não funcionem para ele? Por que será? Quais os motivos? Quais os motivos que levam as pessoas a desejar mal um do outro? Será por quê? Isso é coisa do ser humano. Isso está enraizado no DNA do ser humano. Não é todas as pessoas que são assim. Uma parcela da sociedade que é assim. Isso começa nos primeiros anos de vida. Você lembra de Caim e Abel? Que é o primeiro homicídio registrado na Bíblia Sagrada. Por que Caim matou Abel? Porque a visibilidade que Abel tinha, ele não tinha. Então ele falou assim, não, isso pode ofuscar minha... Vou matar meu irmão. E matou, assassinou seu irmão. Então, o que diz aqui em Salmos 15? Olha só, uma pergunta. Este é um salmo pergunta, um salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A pergunta vem logo depois, a resposta vem logo depois. Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Viu aí? Às vezes há pessoas, há cidadãos, que ele difama o seu próximo sem causa, sem razão. Não sabe da vida dele, não conhece a vida dela. E eles entram nessa vereda. E você sabia que quando a pessoa faz isso, ela traz males para si, perturbações para si, que às vezes precisa de orar por essa pessoa para que essa pessoa seja sarada, curada dos seus males. Tem pessoas que ficam perturbadas simplesmente por desejar mal do seu próximo. E é muito interessante que isso acontece em todos os lugares, porque até dentro da casa de Deus, até dentro da igreja, no círculo cristão, acontece isso. Pessoas desejando mal do seu irmão, desejando mal do seu próximo. Né? Essa é a questão. Por que as pessoas desejam mal? Se alguém prospera, por que alguém faz um tipo de feitiço para que essa pessoa não vá para frente? Existem esses males. Quantas pessoas fazem isso? Fazem feitiço para que a pessoa não prospere, fazem um feitiço contra o casamento de alguém, maquina contra a vida de alguém. Vem aquele casal bem abençoado, marido e mulher, felizes com seus filhos, de repente faz uma coisa, acontece uma coisa estranha, destrói aquela família, tira a alegria, a paz daquela família. Aquele filho que ouve sempre palavras negativas, ele não cresce, ele não prospera. Porque desde pequeno está ouvindo palavras negativas, os parentes dizem palavras negativas. Né? Eu lembro quando João Batista nasceu, o pai dele é Zacarias e a mãe Isabel. João Batista tem uma diferença de idade, teve uma diferença de idade entre Jesus, cerca de 6 meses. João Batista nasceu antes, né? E João Batista teve um nome, né?
dado até por revelação divina. E quando João Batista estava lá, terminando de nascer, e que estava já nos braços da sua mãe, os familiares lá fora, os vizinhos, eles debatiam entre si: o que vai ser desse menino? Né? E em muitos casos, muitas crianças, em muitos lares, também recebem palavras negativas. Muitas crianças, eles não conseguem vingar positivamente, porque são entregues ao mal constantemente, são xingados. E muitas crianças, às vezes, às vezes nasceu por causa do comportamento, ou porque é um pouco diferente um do outro, recebem palavras negativas. Esse ser humano, ele terá dificuldade de se estabelecer na sociedade. Se você falar: se eu já recebi palavras negativas, mas eu não dei ouvido a elas. Porque se você der ouvido às palavras negativas, você não vai a lugar nenhum. Quantas pessoas que deixaram de ser produtivas por causa de uma palavra aplicada, direcionada, falada muito maldosamente contra essa pessoa. A pessoa era próspera, proativa, a pessoa onde colocava a mão prosperava, a pessoa estava aonde ela ia, ela agregava pessoas junto a ela, uma pessoa carismática, mas de repente essa pessoa ficou triste. Por quê? De tanto ouvir palavras negativas, de estar servindo, fazendo o bem e recebendo palavra negativa. No livro de Timóteo, não sei se é a primeira carta de Timóteo, tem uma palavra diz que há um tipo de pessoa que é ingrato para com os bons. Tem pessoas que, mesmo a pessoa usando de bondade com ele, ele ainda é ingrato com essa pessoa. Não consegue ver a bondade de Deus na vida dessa pessoa. A pessoa faz tudo, atende a pessoa, corre atrás, faz tudo, a pessoa não presta. Há muitas pessoas agora que estão tristes, que estão abatidas, que deixaram de ser as pessoas produtivas, proativas que eram, por causa de uma palavra mal falada. E que, por causa de uma palavra que, não considerando os feitos dessa pessoa, não considerando o potencial dessas pessoas, não considerando o que elas são capazes de produzir, o prejuízo que uma instituição, seja ela igreja, seja empresa, há aqueles que preferem que a empresa quebre simplesmente para ver aquela pessoa mal. Há aqueles que querem que aquele casamento acabe simplesmente para se sentir satisfeito porque aquele casamento não deu bem. Há aqueles que querem que a pessoa não seja uma pessoa produtiva na vida simplesmente para alimentar o seu ego, para ficar satisfeito porque o outro não foi bem. Há pessoas que não se sentem satisfeitos que alguém cresça, que alguém prospere. Mas se alguém cresceu e prosperou, alguma coisa ela fez. Trabalhou, buscou, correu atrás. Então, existe esse tipo de comportamento de pessoas na sociedade. E qual o conselho que eu te dou para você que está cabisbaixo, chateado, triste? Porque, na verdade, eu estava pensando esses dias na igreja, eu estava no culto, me veio a palavra coluna na minha mente. Eu fiquei pensando, vou gravar uma palavra sobre isso, coluna. A coluna, ela tem uma importância muito grande numa edificação, porém ela não tem visibilidade. Ela está por trás do concreto, por trás do embolso, de todas aquelas coisas que procuram cobrir ela, mas ela está ali sóbria, sustentando aquela edificação. Então você é uma coluna. A tua importância é que sustenta a edificação à sua volta. Não ouça não dê ouvido às palavras que denigrem você, que querem te derrubar, desqualificar você. Procure ter uma vida pautada, regrada,
tenha serenidade, seja sóbrio, não permita que essas coisas tirem o teu brilho e te derrube. Seja produtivo, seja você homem, mulher, moço ou rapaz, seja produtivo. Aqueles que tecem palavras assim, eles não fazem nada. Eles ficam de braço cruzado, querendo ver o pior dos outros. Mas você que está fazendo alguma coisa, não dê ouvido a essas conversas. Porque Deus, o Todo-Poderoso, acima de qualquer homem na face da terra, Ele está te vendo e vai te recompensar na hora certa. E quando pensarem que você está no atoleiro, você estará num lugar seguro, resgatado por Deus, protegido e guardado. A Bíblia diz, ore por essas pessoas que falam isso com você, orem por elas, e elas poderão alcançar o perdão de Deus. Não deseje mal para elas. Jesus falou suas palavras, orai por aquele que vos persegue, por aquele que vos maldize, por aquele que vos maltratam. Perdoai os vossos inimigos. Faça isso. É duro fazer, é duro esse tipo de atitude? É. Mas se você fizer assim, você está sendo nobre. Você estará sendo nobre. Não dê ouvido àqueles que querem atrapalhar o teu objetivo, a tua conquista. Eu vou orar por você. Querido Deus e Pai, sou grato a Ti pela Tua bondade. Quantas pessoas, ó Pai, ouvem palavras negativas? Quantas pessoas são reduzidas a nada, com palavras mentirosas? Desqualificam essa pessoa. Essa pessoa é produtiva, Senhor. Essa pessoa é uma pessoa proativa. E tem sofrido com essas palavras negativas, com aqueles que desejam o seu fim, ou vivem dizendo que não vai ter futuro nenhum. Pai, o Senhor conhece o coração dessa pessoa. Dá a essa pessoa o alívio que ela precisa. Restaura a sua vida, a sua condição. Ser com ela, seja homem, mulher, seja moço ou rapaz, seja criança, seja quem for, que tem passado por esse processo tão ruim, Pai, de ouvir palavras negativas, de serem sentenciados até a morte. Pai, eu creio na Tua restauração. Toma esta vida nas Tuas mãos. Livra ela do mal. Abençoe esta vida, Senhor, para que ela volte a ser o que sempre é, o que sempre foi. Uma pessoa que tem a sua importância, assim como uma coluna tem numa construção. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida. Eu tento gravar um vídeo menor, não consigo. Eu preciso melhorar isso. Me ajuda, ore por mim. Eu quero fazer um serviço de ajudar o meu irmão, o meu próximo, mas eu ainda preciso me domar. Eu não sou aquele orador específico, eu falo muita coisa aleatória e acabo aumentando muito o espaço. As pessoas só conseguem ouvir de 8 a 10 minutos do vídeo. Tá bom? Um abraço, conversamos na próxima. Deus abençoe a tua vida.